E aí, pessoal? Bem-vindos ao Mundo Top 10. E hoje vamos embarcar numa viagem pelas descobertas que moldaram o mundo como a gente conhece. Se preparem, porque vamos desvendar como essas ideias revolucionárias transformaram nossas vidas e o futuro da humanidade. Nossa primeira parada nos leva para a Alemanha de 1440, uma época de grandes mudanças e inovações. Imaginem um mundo sem livros, sem jornais, sem aquela fofoquinha básica. Era um tempo em que a informação era um privilégio de poucos. A única forma de registrar o conhecimento era copiando à mão, tipo um trabalho da escola, sabe? Monastérios e escolas eram os centros de produção de manuscritos, e isso levava um tempão. Mas aí surge o mestre Johannes Gutenberg, o cara que inventou a prensa. Ele revolucionou tudo com sua invenção. Com a prensa de Gutenberg, dava para imprimir centenas de páginas por dia, uma loucura para a época. Isso mudou completamente a forma como o conhecimento era disseminado. Livros, que antes eram artigo de luxo, tipo um caviar, começaram a se espalhar mais rápido que pipoca na panela. A Bíblia de Gutenberg foi um dos primeiros livros impressos em massa. A prensa democratizou o conhecimento, deu um gás na alfabetização e abriu caminho para a Renascença, um período super importante na história. As ideias começaram a circular mais livremente, e isso teve um impacto enorme na sociedade. A Renascença foi marcada por avanços na arte, na ciência e na educação. Sem a prensa de Gutenberg, talvez nada disso tivesse acontecido da mesma forma. A imprensa foi, sem dúvida, uma das invenções mais transformadoras da história humana. Agora, um pulo para o final do século XIX, nos Estados Unidos. Imaginem um mundo sem luz elétrica, no maior breu, só na base da lamparina. Mas em 1879, Thomas Edison, o rei da invenção, transformou a lâmpada elétrica em algo prático e acessível. A lâmpada incandescente do Edison iluminou nossas casas e deu o pontapé inicial em uma nova era de progresso tecnológico. A lâmpada elétrica é tipo um símbolo de como a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque com persistência, a gente chega lá. Preparem as máquinas do tempo porque agora vamos voltar milhões de anos. Vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo e do espaço, explorando as origens da vida e as mudanças que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Em 1859, Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, que causou o maior rebuliço. Este livro não foi apenas uma publicação científica. Foi um marco que desafiou as crenças estabelecidas e abriu novas fronteiras no entendimento da biologia. Darwin apresentou a teoria da evolução por seleção natural, desafiando a ideia de que as espécies eram intocáveis, tipo um dogma. Ele propôs que as espécies mudam ao longo do tempo através de um processo de seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem e se reproduzem. Ele rodou o mundo, tipo um mochileiro da ciência, observando a diversidade da vida. Durante sua viagem a bordo do HMS Beagle, Darwin coletou uma vasta quantidade de dados e observações, especialmente nas Ilhas Galápagos, que foram cruciais para o desenvolvimento de suas teorias. Sua teoria revolucionária influenciou várias áreas, como a medicina, a genética e até a sociologia. A compreensão da evolução ajudou a avançar a pesquisa genética, permitindo-nos entender melhor as doenças e desenvolver novos tratamentos. A teoria da evolução mudou para sempre a forma como entendemos a vida na Terra. Ela nos deu uma nova perspectiva sobre a interconexão de todas as formas de vida e a complexidade dos processos naturais que moldam nosso mundo. Uma verdadeira revolução no pensamento humano. A obra de Darwin não só transformou a ciência, mas também influenciou profundamente a filosofia, a religião e a cultura, mudando para sempre a forma como vemos nosso lugar no universo. De volta ao século XX, para uma descoberta que salvou milhões de vidas, a penicilina.
Em 1928, Alexander Fleming, um cientista gente boa, descobriu que o mofo penicillium, sabe aquele que cresce no pão? Então, ele produzia uma substância que combatia as bactérias. A penicilina virou o primeiro antibiótico eficaz, salvando a pele de muita gente durante a Segunda Guerra Mundial. A história da penicilina nos ensina a importância de prestar atenção nos detalhes e nunca desistir. Se preparem para entrar na Matrix. A internet começou como um projeto militar nos anos 60, meio coisa de filme de espionagem. Mas nos anos 90, com a chegada da World Wide Web, a internet virou febre. A internet democratizou o acesso à informação e revolucionou a forma como trabalhamos, nos comunicamos e até como fazemos amigos. Mas, como tudo na vida, é preciso usar com responsabilidade, sem cair em fake news. Voltamos rapidinho para o século XVIII para falar da descoberta da vacina. Em 1796, Edward Jenner, um médico esperto, descobriu que a varíola bovina dava um upgrade no sistema imunológico contra a varíola humana. A vacinação virou a forma mais eficaz de prevenir doenças infecciosas, tipo um escudo protetor. Vacinar é um ato de amor, responsabilidade e inteligência. Preparem-se para uma viagem pelo cosmos. Vamos explorar os mistérios do universo e as incríveis descobertas que mudaram nossa compreensão da realidade. No comecinho do século XX, Albert Einstein, um gênio da física, revolucionou tudo com sua teoria da relatividade. Ele não apenas mudou a física, mas também a forma como entendemos o universo. Ele dizia que o tempo e o espaço são relativos, tipo a sua percepção do tempo quando está no trânsito, sabe? Quando estamos presos no trânsito, os minutos parecem horas, mas quando estamos nos divertindo, o tempo voa. E a teoria da relatividade geral descrevia a gravidade como uma curvatura no espaço-tempo. Imagine uma cama elástica, onde uma bola pesada cria uma depressão. É assim que a gravidade funciona no universo. As teorias de Einstein abriram um portal para descobertas incríveis, como a existência de buracos negros. Esses objetos misteriosos têm uma gravidade tão forte que nem a luz pode escapar. E pensar que tudo começou com um cara imaginando como seria dar um rolê na velocidade da luz. Einstein nos mostrou que a imaginação é uma ferramenta poderosa na ciência, capaz de nos levar a lugares inimagináveis. Preparem seus disquetes. Antes da década de 40, nada de computadores eletrônicos, galera. O primeiro computador, o ENIAC, era um trambolho gigante que ocupava uma sala inteira, tipo um elefante em loja de cristal. A evolução da computação foi mais rápida que coelho em época de reprodução, levando aos dispositivos poderosos que a gente carrega no bolso hoje em dia. A computação revolucionou tudo, como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Apertem os cintos. A energia nuclear, descoberta no início do século XX, tem um potencial enorme gerar energia elétrica para abastecer cidades inteiras. Mas também tem o lado Darth Vader da força, pode causar muita destruição. As bombas atômicas de 1945 mostraram o lado negro da força nuclear. Depois da Segunda Guerra Mundial, a energia nuclear começou a ser usada para o bem, tipo um Jedi arrependido. A energia nuclear é um lembrete do poder da ciência e da responsabilidade que temos em usá-la com sabedoria. Preparem seus smartphones. Antes da década de 70, nada de celulares, pessoal. O primeiro celular inventado por Martin Cooper era um trambolho gigante, parecendo um tijolo com fio. Mas a evolução dos celulares foi rápida que nem um foguete, levando aos smartphones que a gente usa hoje. A comunicação móvel transformou tudo, como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos e até como pedimos comida.
E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Da prensa de Gutenberg à internet, vimos como a curiosidade humana nos levou a lugares incríveis. No Mundo Top 10, acreditamos que o conhecimento é a chave para construir um futuro melhor. Se você curtiu essa viagem no tempo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Até a próxima!